Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Marcos Emiliano Sena. Vamos dar continuidade à análise do artigo 5º da Constituição de 1988. Já analisamos vários incisos, analisamos até o inciso 21 do artigo 5º e vamos dar prosseguimento à análise do artigo 5º a partir do inciso 22. O inciso 22 diz o seguinte: é garantido o direito de propriedade, tá? É um direito de primeira dimensão que a nossa Constituição, que tem um viés também liberal, assim o previu. Mas tem um condicionamento. O inciso 23 diz: a propriedade atenderá à sua função social. É um tema bem interessante, o atendimento da função social da propriedade. Ou seja, não é um direito absoluto, né, daquele tipo, eu tenho as minhas terras, eu tenho a minha casa, eu tenho meu terreno e eu faço deles o que eu bem entender. Não é bem assim, né? Existem limites que são impostos pela Constituição, a fim de que essa propriedade ela cumpra uma função que atenda ao todo a vida em sociedade. Um exemplo, você tem um terreno, e esse terreno ele não é cercado e só serve para acumular lixo. Você pode vir a sofrer alguns tipos de sanção por parte do município, porque aquele terreno não está cumprindo a função social. Pelo contrário, ele está provocando efeitos nocivos em favor ali da vizinhança, né? Porque serve de abrigo para animais peçonhentos, mosquitos, lixo, né? E não está cumprindo a sua função social. Uma pessoa tem uma propriedade que serve para a cultura de drogas ilícitas, né? Não está cumprindo a função social e pode vir a sofrer a expropriação dessas terras porque não cumpre uma função social. Uma empresa, né? Ou uma sociedade empresária, ela é uma propriedade privada, sim, e deve cumprir a função social. Como? Pagando os tributos, gerando empregos dignos, né? Observando a proteção do meio ambiente, assim estará cumprindo uma função social. É um tema bem interessante, ou um tema interessante para um TCC, para alguma nuance específica, para uma dissertação, ou mesmo uma tese de doutorado. E ainda dentro dessa temática, o inciso 24 do artigo 5º diz: a lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nesta Constituição. Ou seja, você tem a propriedade, mas diante de uma necessidade, uma utilidade ou interesse social, você pode vir a perder aquela propriedade, logicamente, mediante prévia indenização em dinheiro, nos termos previstos na Constituição e na legislação infraconstitucional. Então, veja que a propriedade já não é esse direito absoluto, deve cumprir uma função social e o interesse público vai prevalecer sobre o interesse particular. Ainda dentro dessa temática, o inciso 25 diz: no caso de iminente perigo público, ou seja, aquele que está para acontecer, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, assegurada ao proprietário indenização ulterior se houver dano. Então você tem um terreno e de repente o poder público precisa daquele terreno por um tempo. Pode utilizar. Se houver algum tipo de dano, né, e houver necessidade de indenização, você será indenizado. O seu veículo poderá ser também requisitado, né, utilizado pelo poder público para atender a uma necessidade premente, uma necessidade de interesse público, tá? No caso de iminente perigo público, a autoridade poderá usar da propriedade particular. O inciso 26 diz: a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento. Mais adiante, no inciso
27 diz: aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei estabelecer. Tá? Então aqui, gente, nós falamos sobre a propriedade intelectual. Né? Então, a propriedade intelectual, seja propriedade industrial ou os direitos do autor. Né? Então, os autores têm o direito exclusivo da publicação e reprodução de suas obras. E isso vai se transmitir aos herdeiros, né, como uma herança, pelo tempo que a lei estabelecer. Tá? E a Constituição ainda diz, nos termos da lei, é garantida a proteção às participações individuais em obras coletivas e a reprodução da imagem e voz humanas, inclusive nas atividades esportivas. Por isso que os jogadores de futebol têm os direitos de imagem, né? Justamente por causa dessa previsão constitucional. O direito de fiscalização do aproveitamento econômico das obras que criarem ou de que participarem aos criadores, aos intérpretes e às respectivas representações sindicais e associativas. Tá? O inciso 32 da Constituição diz que o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor. Essa defesa do consumidor ela já foi, inclusive, regulamentada por meio do Código de Defesa do Consumidor, que foi editado justamente atendendo a esse comando constitucional. E nós temos, em relação à defesa do consumidor, alguns dispositivos constitucionais, né? O artigo 24 diz que compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre, no inciso 8º, responsabilidade por dano ao meio ambiente e ao consumidor. No artigo 129, quando estabelece ali as atribuições institucionais do Ministério Público, fala da promoção do inquérito civil e da ação civil pública para a proteção dos direitos, para a proteção do patrimônio público e social, ao meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos. E nesses outros interesses difusos e coletivos, inclui-se o direito do consumidor. O artigo 150, parágrafo 5º, diz que a lei determinará medidas para que os consumidores sejam esclarecidos acerca dos impostos que incidam sobre as mercadorias e serviços. Né? O que a gente vê na prática é que isso não é respeitado, né? Porque seria uma forma de haver transparência em relação àquele produto que você está consumindo, para que você seja esclarecido acerca dos impostos que incidam sobre mercadorias e serviços. Alguns cupons fiscais já é possível vislumbrar o cumprimento desse dispositivo constitucional. O artigo 170 fala: a ordem econômica fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa tem por fim assegurar a todos a existência digna, conforme os ditames da justiça social, observado alguns princípios, dentre eles a defesa do consumidor. Tá? Então, vários dispositivos constitucionais rezam sobre a proteção do consumidor. E interessante também que o Supremo Tribunal Federal entendeu que as relações de consumo de natureza bancárias ou financeiras estão protegidas pelo Código de Defesa do Consumidor. Esse entendimento foi esposado na ADI 2591 do Distrito Federal em 2006. Porque havia uma certa celeuma, né? Porque as entidades bancárias, as instituições bancárias, diziam que deviam observar as regras do Banco Central, etc., que o Código de Defesa do Consumidor não se aplicava, né, a essas relações de consumo de natureza bancária, mas o Supremo Tribunal Federal sufragou que sim, essas relações de consumo de natureza bancária estão também protegidas pelo Código de Defesa do Consumidor. O inciso 34 fala sobre o direito de petição e obtenção de certidões. O que é o direito de petição, gente? É o direito de pedir, né? Tem até uma frase do José Afonso da Silva, que ele diz que o direito de petição define-se como direito que pertence a uma pessoa de invocar a atenção dos poderes públicos. É como se você dissesse para o poder público: olha, preste atenção nessa questão, né,
nesse tema que eu estou levando a apreciação de vocês, tá? A busca de uma orientação, a busca de uma ação do Estado em relação a um dano que esteja acontecendo, né? Então, o direito de petição é um direito muito importante e que eu observo que ele é pouco utilizado na prática. O direito de petição ele é muito importante para o pleno exercício da cidadania. E muitas vezes nós não levamos ao conhecimento das autoridades algumas questões porque não queremos nos envolver com aquilo, porque vai dar trabalho, mas na verdade nós temos que ter uma consciência cidadã, né? Levar o conhecimento do Ministério Público em todos os seus ramos, do município, né? Da Defensoria Pública. Nós temos que levar ao conhecimento dessas entidades questões que devem ser resolvidas, tá? E é um direito nosso, nós temos o direito de um pronunciamento. Você pode fazer um pedido descabido, né? Talvez até impertinente, mas você tem o direito a uma resposta do poder público. Então, o direito de petição aos poderes públicos em defesa do direito ou contra a ilegalidade ou abuso de poder. E também a obtenção de certidões em repartições públicas para a defesa de direitos e esclarecimentos de situações de interesse pessoal. Diferente do direito de ação, que é um direito público, subjetivo, o peticionário, no exercício do direito de petição, ele não tem que demonstrar lesão ou ameaça de lesão a interesse pessoal particular. Trata-se de uma nítida participação política, né? Por intermédio de um processo, tá? Agora, se você faz um pedido, você exerce o direito de petição e você não tem um retorno, ou lhe é negado esse direito, qual seria o remédio constitucional cabível? Seria o mandado de segurança, porque você tem o direito líquido e certo ao exercício desse direito. E em relação à obtenção de certidões, a Lei 9051 de 1995 diz que as certidões para a defesa de direitos e esclarecimentos de situações requeridas aos órgãos da administração centralizada ou autárquica, as empresas públicas, a sociedade de economia mista e as fundações públicas da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios deverão ser expedidas no prazo improrrogável de 15 dias, contado do registro do pedido no órgão expedidor. E se o direito de certidão for negado? Você faz o requerimento de uma certidão e esse direito é negado. Qual o remédio constitucional cabível? É o mandado de segurança. Aí alguém pode pensar, olha, mas é certidão, então não seria o habeas data? Não. Aqui não se trata de habeas data, porque você está reivindicando a certidão. Se fosse para o conhecimento de informações em bancos de natureza pública ou para retificação, aí seria o habeas data, tá? Mas aqui é para obtenção da certidão. Então, para obtenção da certidão, né, se esse direito lhe for negado, o remédio cabível é o mandado de segurança. Então, nós vamos ficando por aqui e até o nosso próximo vídeo.